E tô eu aqui mais uma vez na minha mesma situação de espera para falar mais um pouquinho sobre autocontrole. Só que agora falando sobre a aula da professora Lívia Aureliano, que falou um pouquinho pra gente sobre o que nos ajuda a esperar. Fazendo o link com a aula do professor Luiz Antônio, esperar é difícil. Apresentar respostas que chamamos de autocontroladas é muito complicado. Nós vimos que há algumas estratégias que podem nos ajudar a apresentar essas respostas. Uma delas é você criar experiências, ter mais condições na sua vida que te ensinem respostas autocontroladas. A outra é você implementar descrições ou atrelar um comportamento verbal que indique que consequências a longo prazo podem ser boas, podem ser prazerosas e que o esperar pode ser algo importante para a sua vida. E ainda nessa ideia de coisas que podem nos ajudar a apresentar respostas denominadas como autocontroladas, a gente pode utilizar o estudo feito pela professora Lívia em 2008, que investigou com ratos o efeito de outras atividades no comportamento de espera. Para isso, ela colocou atividades que os ratos poderiam fazer enquanto esperavam um momento necessário para responder dentro de um DRL. Lembrando que um DRL, que é um esquema de reforçamento diferencial de baixas taxas de resposta, exige que ocorra uma resposta, se passe um tempo, para que então a próxima resposta produza uma consequência. Se o organismo responder antes deste tempo, o tempo é resetado e ele tem que esperar novamente. É a condição de autocontrole criada dentro de uma condição experimental. Quando os ratos tinham acesso a outras atividades, eles apresentavam mais respostas autocontroladas, ou seja, facilitava esse tempo de espera entre a primeira resposta e aquela outra que produziria a consequência. Esse aspecto aqui é sensacional para uma discussão sob uma perspectiva analítico-comportamental, pois para análise do comportamento não existe um não comportamento. Então, a espera não é uma inércia do organismo. Nós sempre estamos nos comportando. Nós sempre estamos fazendo alguma coisa, seja de maneira pública, seja de maneira encoberta. E esse estudo nos mostra, então, que ter coisas para se fazer enquanto você precisa aguardar para apresentar uma resposta adequada numa outra condição, essa que você precisa de um tempo para responder novamente, esta que você precisa apresentar as características que chamamos de autocontrole pela existência de outras atividades. Vejam como isso é importante para a prática clínica. Veja como esse estudo é essencial para pensarmos em intervenções para os nossos clientes. Se nós queremos que o nosso cliente apresente respostas autocontroladas, ele precisa ter outras atividades para fazer enquanto ele espera para responder em outro contexto. E isso vai ao encontro do planejamento de ambientes mais enriquecidos. Quanto mais fontes de reforço, quanto mais fontes reforçadoras o nosso cliente tem, maior a probabilidade de ele se engajar em outras atividades enquanto espera uma outra. Quanto menos fontes de reforço, mais esse organismo vai ter respostas impulsivas. E a gente pode fazer o link com a nossa aula lá da professora Fernanda Calisto, que mostra que ambientes empobrecidos, ambientes pobres de fontes reforçadoras, tornam pessoas mais impulsivas. E quando criamos fontes de reforço para os nossos clientes, nós tendemos a dar mais opções de respostas e, juntando com o tema de autocontrole, nós damos oportunidade para que essa pessoa, para que esse cliente faça outras coisas, se atenha a outras atividades enquanto espera para responder adequadamente naquela em que ele precisa ser autocontrolado. Dia de Lab, uma plataforma feita por analistas do comportamento para analistas do comportamento.